Acabei de falar com o presidente Arthur Maia. Pronto. Vamos Ele resolver disse, isso aí. o regimento é omisso, decida você. Está decidido. Então fala. Obrigado, Senhor vereador Gério, não vai só embora uma tá não, sugestão. deputado. Não, deputado. Não vai embora não, deputado. Existe uma inscrição. Eu vou seguir a inscrição. O vídeo é de 3 minutos apenas. É o meu 3 minutos apenas. Vá com Deus. Aproveitar para assistir. Não sou eu dizendo, é bom que todo mundo já acompanhe e veja. Chego aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos manifestantes, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi ao presidente da República, meu chefe imediato, ele já sabia, óbvio. Mesmo sabendo que o evento poderia ter sido pacífico, eles nem sequer fizeram a segurança que normalmente sempre foram feitos nos eventos em Brasília, que já há um protocolo para ser feito na área da segurança. Então, mesmo nas manifestações pacíficas, existia o procedimento que eu sempre digo: se prepare para o pior, espere o melhor. Então, mostra a incompetência do Flávio Dino, né? Caso ele tivesse recebido a informação de que seria uma manifestação pacífica, aqui já mostra a incompetência dele, imperícia e incompetência. Isso já dá argumentos para o afastamento dele. Ainda mais no relatório da BIM informando que era uma manifestação para destruição dos três poderes, e nem sequer as grades eles colocaram uma mais ou menos, mas com nenhuma força policial fazendo a terceira barreira, ele foi capaz de fazer. Então mostra muito claramente de que não seguiu os protocolos que já são determinados em todos os eventos em Brasília e deixou de fato acontecer. E o presidente Lula, totalmente acessível, porque estava na prefeitura conversando com o prefeito, então lá tem telefone, lá tem toda a estrutura, tem internet, tem, enfim, fora ele poderia entrar na aeronave e ir para Brasília. Então, 2 horas da tarde, quando começa a invasão, coincidentemente, o presidente segue para um município, junto com 3 ministros, que de fato os 3 ministros poderiam estar lá, de fato, não há problema nenhum. Então os 3 ministros foram, mas o presidente está lá, dentro da prefeitura, batendo papo com o prefeito por ser do PT e sabendo que tudo aquilo ali ia acontecer. Isso é uma prova da prevaricação deles. Porque, repito, mesmo se soubesse que seria uma manifestação pacífica, nem para a manifestação pacífica eles foram competentes para colocar na forma que sempre foi seguida nos protocolos em todas as manifestações que tiveram em Brasília. Ou seja, então ficou claro que o G. Dias e o Flávio Dino deu comando para a Polícia Militar e para os órgãos de segurança de que não precisava de efetivo e não precisava de fazer as contenções. Então, aí está mais do que provado, e ainda o ministro foi em loco observar, ou seja, ele poderia ter observado que estava faltando as grades, a primeira, a segunda, a terceira grade, que estaria faltando efetivo. Então ele teve todo esse tempo para poder reportar para as unidades especializadas. 3 minutos, deputado. Então, o senador, aí tá vamos a seguir? prova de que ele realmente prevaricou propositalmente. Isso é gravíssimo. Pronto, ó. E aqui está a mensagem que ele mandou para o grupo do WhatsApp, para os 48 órgãos e mais o STF, Tribunal Superior Eleitoral, e por aí vai. Aí ele manda no grupo o seguinte: boa tarde, senhores. Agradeço o apoio dos dragões no dia de hoje. Pelotão de choque pode ser liberado da prontidão. Então, e o relatório, no mesmo dia, no mesmo horário, o relatório da ABIN continua dizendo a gravidade e da quantidade de pessoas que estão chegando com possibilidade de estarem armados. É por isso que o governo está trabalhando de forma descarada e fazendo até deboche com os brasileiros, porque está aqui todos nós com desejo de chegar à verdade,
Agradeço ao presidente por ter tido aí a posição de mostrar o vídeo. Tem mais, que eu espero em 6 meses estar mostrando mais, mas são dentro de questões técnicas, e a gente viu hoje um espetáculo circense do governo, que desde o início não queria, até o exato momento onde o próprio líder do governo parabenizando a relatora. Então, Brasil, dificilmente nós vamos ter resultado aqui, mas nós não vamos desistir. Senador Rogério Carvalho. Senador Fabiano Contarato. Deputado Rogério Correia. Deputada Jandira Fegali. Deputada Luísio Mendes. Deputado Duarte. Deputado Carlos Sampaio. Deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Foi triste o que aconteceu hoje aqui nessa sessão da CPMI. Desde o início de fevereiro, propomos a criação dessa CPMI com uma ideia simples: investigar todos os atos de ação e omissão ocorridos no 8 de janeiro. Fazendo um rápido resumo do que aconteceu até hoje, o governo, no início, inclusive em um debate que tive ao vivo, salvo me engano, na CNN, com o deputado Zeca Disseu, líder do PT na Câmara, ele deixou bem claro: o governo vai esvaziar essa CPMI. Não vai ter CPMI. Os deputados e os senadores vão retirar suas assinaturas, porque o governo vai atuar. A mesma forma falou o líder do governo aqui no Senado, no Congresso, Randolph, que disse que não aconteceria CPMI, porque iria se esvaziar. E a gente continuou, e eu me lembro bem do senhor presidente, senador Magno Malta, correndo atrás também das assinaturas, pedindo aos colegas deputados e senadores que assinassem, porque o povo precisava saber a verdade. E ainda assim, o governo não desistiu, ofereceu emendas parlamentares, cargos de segundo e terceiro escalão, e quem fala isso não é o deputado André Fernandes, quem fala isso é a imprensa em geral. Eu me submeti a assistir Rede Globo, não gosto. Mas tem um aplicativo que toda vez que eu sou citado, aí chega a mensagem para mim, chegou, aí era Globo, aí eu tive que assistir. Aí dizia lá, olha, uma CPMI proposta pelo deputado André Fernandes, tal. O governo está oferecendo cargos de segundo e terceiro escalão. E eu fico na minha aqui pensando, por que é que o governo está oferecendo emenda parlamentar e cargo para não investigar um ato tão trágico à nossa democracia? Sendo colocando você ocupado, né? Sempre, inclusive, bem falou agora aqui o senador Marcos Val, colocando eu como culpado, colocando a tia, como é o nome? Tia... Irmã Hilda. Irmã Hilda como a culpada que iria assumir a presidência da República. Veja só, senhor presidente, no dia 5 de janeiro, saiu na imprensa, em geral, que aconteceria o primeiro ato contra o governo Lula naquele final de semana. Primeiro ato contra o governo Lula. Não saiu na imprensa dizendo que ia ter quebra-quebra, que ia ter invasão, que ia ter depredação, que ia ter nada disso. Inclusive, fui muito criticado lá atrás, quando eu, nas minhas redes sociais, pedi para o povo parar de criar ilusão na cabeça dos patriotas. Eu lá atrás disse isso, fui criticado. Parem de tic-tac, parem de dizer que vocês têm informação privilegiada, vocês não têm. Não confio no alto comando das Forças Armadas. Eu falei isso lá em dezembro, lá em novembro, fui criticado, mas tudo bem. Em janeiro, quando soube que teria o primeiro ato contra o governo Lula, que foi noticiado no dia 5, no dia 6, eu fui lá no meu Twitter e postei: acontecerá o primeiro ato contra o governo Lula, do jeito que estava na imprensa, contra o governo Lula, nesse final de semana. Eu estarei lá. E antes de saber que aquilo aconteceria, eu queria estar aqui e não estive. Depois eu agradeci, coloquei as mãos para o céu, graças a Deus eu não estava lá. E aí eu vejo uma cena de um vândalo. Para concluir, senhor presidente, eu vejo a cena de um vândalo rodando nas redes sociais, já era notícia na CNN, estava no Twitter. Porque aqui vai a comissão mista de orçamento, vai reunir aqui nesse plenário, e a gente tem as 14 para a gente poder passar a palavra a todo mundo. Em seguida, o senador Exalci. Perfeito, senhor presidente.
E aquelas cenas e imagens trágicas que rolavam nas redes sociais e também na televisão, em uma delas eu vi um vândalo segurando uma porta com o nome Alexandre de Moraes. Sempre fui um grande crítico do ativismo judicial no Brasil. Sempre. Seja em qual instância for, sempre critiquei o ativismo judicial. Quando prenderam Daniel Silveira, eu fiz uma crítica ao ativismo judicial. Quando afastaram prefeitos na canetada durante a pandemia, eu critiquei o ativismo judicial. Critiquei o ativismo judicial quando queriam pautar legalização de drogas, abortos, que compete a esse Congresso. Eu critiquei o ativismo judicial. E comecei a falar que não precisava mais nenhuma tipificação no Código Penal brasileiro para prender alguém, para prender um opositor. Pois bem, no dia 8 de janeiro, vendo aquele vândalo segurando uma porta com o nome Alexandre de Moraes, eu postei e disse assim: quem ri disso aqui vai ser preso, fazendo uma crítica ao ativismo judicial. Ou seja, eu não estou dizendo que aquilo que o cara fez era legal, que aquilo que o vândalo fez era correto, mas eu disse que o avanço do ativismo judicial no Brasil já tinha chegado no ponto, em um patamar tão alto, que até aqueles que somente e tampouco risse seria preso. Uma crítica ao ativismo judicial. Resultado: o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para me investigar por causa desses 2 tweets. E hoje, os deputados e os senadores sentam aqui nessa bancada da CPMI e qualquer coisa que eu falo, mas você é investigado, não é por corrupção, não é por lavagem de dinheiro, peculato, uso indevido, o deputado que estava aqui dando chilique agora há pouco, uso indevido de auxílio moradia lá em Minas Gerais. Não era. Eu não sou investigado por isso, sou investigado por causa de 2 tweets. Aí eu vejo que um dos requerimentos, inclusive, é pedindo ao STF que compartilhe com esta Câmara e esse Senado todas as provas produzidas no inquérito que envolve meu nome lá no STF. O deputado Marco Feliciano vai chegar a 2 tweets. Marcon, não do PT, conservador, vai chegar a 2 tweets. Senador Cleitinho, olha o nível que chegou essa CPMI, senador Magno Malta. Eles não querem falar do plano de voo do Lula, que em cima da hora fugiu de Brasília. Eles não querem falar do plano de segurança do GSI. Eles não querem mostrar as câmeras internas do Palácio da Justiça. Mas 2 tweets eles querem ver. Essa é a CPMI. É isso, Brasil. Obrigado, senhor presidente.